Conheçam Doreen. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1952. Ela era uma mulher de 31 anos que vivia na Califórnia, Estados Unidos. Doreen foi descrita como uma pessoa alegre e uma pessoa de espírito generoso também. Ela cresceu em uma grande família, morava com os pais, também teve 4 irmãos e aparentemente não teve grandes problemas em sua infância e nem em sua adolescência. Assim que terminou o ensino médio, Doreen entrou na faculdade de fisioterapia. Alguns anos depois, ela se formou. Em 1975, conheceu um homem chamado Michael e então os dois iniciaram um relacionamento. Michael era o verdadeiro oposto de Doreen. De acordo com relatos, ele era um homem um tanto depressivo, também era introvertido, retraído e teve uma infância e adolescência um pouco complicadas. Na verdade, no início de sua infância, ele morava com os pais, se dava muito bem com eles, porém, quando estava com 9 ou 10 anos, seus pais se separaram. Após isso, ele também teve uma perda auditiva, começou a usar um aparelho auditivo, também começou a gaguejar, entrou em uma grande depressão e, por isso, sua adolescência foi bem complicada. Após o início de namoro de Michael e Doreen, eles logo decidiram se casar. Ainda em 1975, eles se casaram. No ano seguinte, em 1976, eles tiveram um filho chamado Paul. Após o nascimento do filho, as brigas se intensificaram porque eles já não se davam tão bem assim. E então Doreen decidiu terminar esse relacionamento. Ela pediu divórcio e então saiu de casa com o filho. Quem ficou com a guarda de Paul foi a mãe. Apesar disso, Michael sempre o visitava todos os finais de semana. Segundo as pessoas que viviam ao redor dos dois, ele amava ser pai, se fazia presente na vida do filho e fazia questão de saber tudo o que acontecia com ele. Em 1978, enquanto Doreen estava voltando do trabalho, ela teve um problema com seu carro, teve que parar em uma rodovia e alguns minutos depois, um homem chamado Charles apareceu e ajudou ela em relação ao problema que estava tendo com o carro. Depois disso, os dois se encontraram algumas vezes. Doreen se encantou por Charles porque ele era um homem jovem, já tinha sua própria casa, também tinha seu negócio próprio e por causa disso ela acabou se apaixonando por ele e os dois começaram a namorar. Poucos meses depois, ainda em 1978, eles decidiram se casar. Após isso, eles tiveram uma filha chamada Diana e aparentemente os dois se davam muito bem. No decorrer desse casamento, Doreen decidiu largar seu emprego como fisioterapeuta. Após isso, ela começou a trabalhar como secretária na empresa do marido, queria ajudar nos negócios da família, porque assim eles conseguiam prosperar muito mais. Enquanto tudo isso acontecia, Michael vivia dizendo para todo mundo que Doreen sempre foi o amor de sua vida, que antes dela ele nunca tinha se apaixonado. Também alugou ou comprou uma casa no mesmo bairro onde a ex morava. Ele fez isso porque queria ficar perto do filho, gostava muito de saber tudo o que estava acontecendo com ele, conforme falei para vocês anteriormente. Mas também existia um lado ruim dele estar morando ali, porque assim ele via de perto tudo o que estava acontecendo na vida de Doreen e de seu marido. Em fevereiro de 1980, Paul estava brincando no quintal da casa de sua mãe e de seu padrasto. Em certo momento, ele conseguiu passar pela cerca de proteção da piscina. Nas matérias não se diz se ele pulou essa cerca, nem se ela estava aberta. Se diz somente que ele passou por ela e então caiu na piscina. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Doreen estava arrumando a casa. Ela disse que de vez em quando olhava pela janela para ver o que o filho estava fazendo e que quando ela olhou para o quintal e não o viu, saiu correndo e então o encontrou naquela piscina. Após isso, Paul foi levado imediatamente para o hospital. Ao chegar ali, ele ficou no suporte de vida por 1 semana. Eles então tiraram esse suporte e após 3 dias, ele acabou falecendo. Após o ocorrido, Michael começou a dizer a todos que o que aconteceu com seu filho não foi um acidente. Ele também começou a ter problemas no trabalho devido à tristeza que estava.
entrou com um processo contra Doreen e Charles e disse para a polícia que sua ex e o marido dela tiraram a vida de seu filho de propósito. Em março de 1982, um julgamento aconteceu. Ali, o juiz disse que Doreen e Charles eram inocentes, que o que aconteceu com o Paul foi um acidente, e ao ouvir aquilo, Michael ficou completamente desacreditado e disse que sua ex-esposa conseguiu se safar. No decorrer dos anos, Doreen tentou engravidar outras vezes, ela perdeu 2 gestações, até que em 1984 ela conseguiu engravidar de um outro menino. Em outubro de 1984, ela estava com 9 meses de gestação. No dia 31 de outubro, que foi o Halloween, ela preparou toda a casa, também estava distribuindo doces para as crianças de seu bairro, até que em um certo momento, por volta de 7h30 da noite, ela saiu de casa com o marido e com a filha, pois ela queria que sua filha pegasse doces em outras casas também. Algum tempo depois, por volta de 8h30 ou 9 da noite, eles voltaram para casa. Ao chegar ali, Charles disse para a esposa que ia sair para comprar bebidas, mandou ela trancar a porta e então disse que voltava logo. Depois disso, 15 minutos se passaram. Quando Charles chegou em casa, ele notou que a porta estava aberta, achou aquilo suspeito e então entrou. Ao entrar, ele logo avistou sua esposa no chão. No local tinha bastante sangue. Inicialmente, ele pensou que o que tinha acontecido com ela tinha a ver com o nascimento de seu filho, porque ele estava fora da barriga, mas ele logo percebeu que não era isso que tinha acontecido. Ao se aproximar, Charles viu sua esposa de um lado e o bebê do outro. Ele também percebeu que a mão de Doreen estava perto do bebê, porque a mão dela estava separada do corpo dela, e então ele começou a ficar muito perplexo com tudo o que estava vendo. Atordoado com toda essa situação, ele pegou o telefone, disse que tentou ligar para a polícia. Como não conseguiu, ele ligou para os bombeiros e para um vizinho. E então ficou ali esperando. Enquanto estava ali, Charles começou a procurar por sua filha. Em certo momento, a encontrou escondida atrás do sofá. Quando começou a falar com a menina, ela disse que, em certo momento, durante aquela noite, alguém bateu na porta. Após abrir a porta, sua mãe mandou que ela se escondesse, e assim a menina fez. Assim que os bombeiros chegaram à residência, eles entraram em contato com a polícia. Minutos depois, os investigadores chegaram junto com os paramédicos. Os profissionais constataram que o bebê estava sem vida, levaram Doreen para o hospital. Após Doreen ser levada, Charles foi preso porque os policiais perceberam que ele estava com cheiro de bebida e notaram que sua roupa estava suja de sangue. Sua filha ficou na casa de um vizinho enquanto tudo isso acontecia, para que ela não visse os profissionais trabalhando e porque seu pai também estava incontrolável dentro do carro da polícia. Ele ficava gritando, dizendo que era inocente e o tempo todo pedia para sair. Assim que Doreen chegou ao hospital, ela infelizmente perdeu a vida. Após isso, ela e o bebê foram enviados para análise, onde os profissionais constataram que Doreen perdeu a vida devido a golpes com um facão. Disseram que o mesmo aconteceu com o bebê enquanto ele ainda estava na barriga, que devido aos ferimentos que ela teve, em certo momento ele foi expelido e por causa disso, quando Charles entrou na casa, ele encontrou tanto a esposa quanto o menino no chão. Apesar dos legistas dizerem que ele nunca respirou fora da barriga, a filha de Doreen disse que em um certo momento naquela noite ela escutou o choro de um bebê, mas os legistas disseram que ela provavelmente estava enganada porque isso era impossível. Ainda na noite de 31 de outubro, os policiais continuaram revistando a casa. Enquanto estavam no quintal, eles acharam uma máscara de lobo que pertencia a uma fantasia de Halloween. Também encontraram um rastro de vestígios de sangue. Seguiram esse rastro, andaram cerca de um quarteirão e então o rastro simplesmente desapareceu. Eles começaram a acreditar que a pessoa responsável provavelmente entrou em um carro e por isso aquele rastro sumiu. Quando os policiais interrogaram Charles, ele disse que ficou fora de casa cerca de 15 minutos, que quando voltou para casa ele ficou
atordoado quando viu toda aquela cena, acabou deslizando no sangue que tinha no chão, por isso ele estava sujo, e que minutos depois ele encontrou sua filha. Segundo Charles, quando ele começou a falar com a filha, ela contou tudo o que aconteceu. Ele disse aos investigadores que a menina lhe contou que assim que ele saiu de casa, Doreen trancou a porta, que minutos depois elas escutaram alguém bater na porta com muita agressividade. Doreen e a menina então foram até lá. Ela abriu a porta e então um homem com uma máscara de lobo disse para Doreen que iria tirar a vida dela. Após isso, ele contou que Doreen mandou a menina se esconder, ela foi para trás de um sofá, ficou em silêncio, e então quando tudo terminou, quando aquele homem terminou de fazer o que ele foi até a casa fazer, ele começou a andar na casa e começou a procurar por Diana. Ela disse que como ele não a encontrou, disse que se ela contasse alguma coisa para alguém, ele voltaria para tirar a vida dela. E depois aquele homem foi embora. Segundo Charles, a menina comentou que em um certo momento escutou sua mãe dizendo o nome Michael. Ele então falou para os policiais que ela tinha um ex-marido com esse nome, que eles tiveram problemas com ele, e por isso a polícia decidiu ir naquela madrugada na casa de Michael. Assim que chegaram ali, eles chamaram, ele não atendeu. Eles sabiam com certeza que tinha alguém na casa porque as luzes estavam acesas e eles também estavam escutando o barulho de água. Michael só atendeu a porta depois que um oficial ligou para sua casa. Ele então disse que tudo bem, iria abrir, começou a falar com a polícia e então eles notaram que ele estava com um machucado em sua mão. Quando contaram que Doreen tinha falecido, ele não demonstrou nenhuma emoção, não falou absolutamente nada e decidiu permitir que os policiais vasculhassem sua casa porque ele disse que não tinha nada para esconder. Assim que a polícia começou a verificar o local, eles encontraram uma arma, acharam vestígios de sangue por toda a residência, também encontraram esses vestígios em uma calça, nas chaves de Michael, na lavadora da casa, no quintal da casa, no tapete do carro, no rádio do carro, no banco do motorista, no pedal do acelerador, enfim, em muitos lugares. Devido a isso, Michael foi preso. Apesar de ser preso, ele foi liberado apenas 48 horas depois, porque, de acordo com os investigadores, não haviam provas suficientes contra ele. Além de Michael, Charles também foi solto, porque os policiais não conseguiram provar que ele estava envolvido no caso de sua esposa, e então eles continuaram as investigações. Alguns dias depois, a polícia conseguiu um novo mandado de busca para a casa de Michael. Ao chegar ali, eles vasculharam todo o local novamente, encontraram um recibo de uma loja de ferragens, também acharam a etiqueta de um facão que ele tinha comprado nessa loja, foram na garagem dele, acharam 2 caixas que pareciam ser 2 caixões, uma caixa era grande, a outra menor, encontraram mapas para a Baía de São Francisco e muitos sacos. Além disso, os policiais acharam uma foto de Michael no Halloween do ano anterior. Nessa foto, ele estava usando uma máscara de lobo muito similar à que foi encontrada na casa de Doreen, e por isso ele foi preso novamente no dia 5 de novembro de 1984. Quando foi interrogado nessa segunda vez, Michael continuou enfatizando que não tirou a vida de sua ex-mulher. Ele disse que ficou trabalhando até as 4 da tarde no dia 31 de outubro, que depois disso foi para casa e que passou a noite inteira ali. Quando os policiais o questionaram sobre o machucado que tinha na mão, ele disse que enquanto estava na cozinha ele ficou brincando com uma faca, ficou jogando ela para cima e que quando a pegou, acabou pegando sem querer pela lâmina e por isso acabou se cortando. Os policiais não acreditaram em Michael, ele continuou preso devido ao caso da ex-mulher e então ele não mudou sua versão por muitos e muitos anos. Somente em 1988 aconteceu o julgamento de Michael. Nessa época, ele estava com 38 anos. No tribunal, a filha de Doreen, que em 1988 estava com 8 anos, testemunhou contra ele, contou a mesma versão que tinha contado ao pai anteriormente e falou que, com certeza, escutou o nome Michael enquanto sua mãe estava conversando com aquele homem.
Quando o advogado de Michael foi ouvido, ele alegou que seu cliente tinha doenças mentais, contou que Michael tinha um histórico de depressão, que até já tinha tentado algo contra ele quando era mais jovem, porque na época ele passou por uma fase muito difícil quando perdeu parte da audição. O advogado ainda mencionou que durante toda a vida, Michael teve problemas para conseguir uma namorada, que em 1975 ele finalmente conheceu Doreen, ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela. O advogado disse que quando Doreen pediu o divórcio, isso impactou seu cliente e que perder o filho foi algo catastrófico para ele. O advogado ainda disse que Michael sempre teve uma preocupação com a piscina que tinha na casa de sua ex. Ele falou que meses antes do filho de Michael e Doreen falecer, o cachorro da família de Charles e Doreen acabou se afogando naquela piscina e que quando Michael soube disso, ele ficou muito preocupado e disse que eles deveriam instalar uma cerca de proteção naquela piscina. Ele até disse que iria custear as despesas se eles não tivessem dinheiro para isso, porque ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer com seu filho. Durante o julgamento, alguns amigos de Michael testemunharam a favor dele. Eles disseram que ele sempre foi uma pessoa de boa índole, que nunca fez mal a ninguém e que quando perdeu seu filho, algo o mudou demais. Eles disseram também que após o filho de Michael falecer, ele teve muitos problemas no trabalho, acabou sendo rebaixado e passou a ganhar um salário bem menor porque não estava mais trabalhando direito. Alguns vizinhos de Doreen também foram ouvidos no tribunal. Eles disseram que na noite de Halloween observaram um homem com máscara de lobo rondando a casa da família dela e que ele ficou rondando a casa desde as 7 da noite. Muitas e muitas testemunhas declararam que viram um homem vestido com máscara de lobo rondando a casa daquela família, só que eles não tinham ideia de quem ele era e nem que ele estava querendo fazer o mal. Quando foram questionados se dava para perceber que Doreen estava grávida, eles disseram que sim, que claramente dava para perceber porque ela estava com 9 meses de gestação. E os promotores fizeram essa pergunta porque os advogados de defesa de Michael queriam provar que ele não sabia que sua ex-esposa estava grávida. Eles queriam provar isso porque se Michael não soubesse que Doreen estava grávida, ele então não ia ter a intenção de também tirar a vida do filho dela. Ainda no julgamento, o psiquiatra que atendeu Michael testemunhou. Ele disse que em 1986 eles tiveram algumas sessões e que ali Michael contou algumas coisas que aconteceram em sua vida e algumas coisas que também o levaram a tirar a vida de Doreen. Em 1986, Michael disse a esse psiquiatra que quando estava com 9 ou 10 anos seus pais se separaram, que depois disso ele teve um distúrbio alimentar e então ganhou muito peso. Por volta dos seus 19 ou 20 anos, Michael disse que não estava conseguindo arrumar uma namorada, que entrou em uma grande depressão por causa disso, e por isso acabou tentando algo contra sua vida, mas não conseguiu. Ele falou que algum tempo após isso, ele conheceu Doreen, eles ficaram juntos, que durante o casamento tiveram muitos problemas, que ela o traía e que isso não aconteceu só uma vez, mas muitas outras vezes também. Segundo Michael, ele sempre foi um ótimo pai, que ele e Paul se davam muito bem, que de vez em quando o menino estava com ele, não queria voltar para a casa da mãe, mas ele não tinha o que fazer porque Doreen tinha a guarda do filho. Ele ainda falou que se culpava pelo que aconteceu com seu filho, porque no dia que Paul faleceu, ele contou que levou o filho mais cedo para a casa da mãe. O menino disse que não queria ir, mas ele o levou e então tudo aconteceu. Paul disse que se culpava por isso, porque se ele não tivesse levado o filho, talvez ele não tivesse falecido e ele ainda estaria feliz por ter seu filho ao seu lado. Apesar de ter se culpado por um tempo, Michael também relatou que culpou Doreen pelo que aconteceu. Ele disse que se ela tivesse pulado na piscina para salvar o filho, ao invés de ir à casa de um vizinho pedir ajuda, ele pudesse ter sobrevivido. Segundo ele, seu único pensamento foi que a ex fez isso de propósito. Disse ao psiquiatra que no funeral do filho ele era a única pessoa triste, que Doreen não estava triste, ao contrário, a viu seguindo sua vida normalmente com o marido e parecia estar feliz.
O médico disse que acredita que Michael processou a ex e Charles para aliviar sua própria culpa. Ele testemunhou que Michael se tornou psicótico depois de perder o processo e tinha uma crença delirante de que seu advogado de defesa queria tirar sua vida. O médico acredita que Michael começou a fantasiar sobre tirar a vida de Doreen e Charles após Paul falecer, que o dia de Halloween foi um gatilho para ele porque ele viu muitas crianças brincando na rua e que por isso decidiu ir até a casa de Doreen naquela noite, porque ele acreditava que, como estava fantasiado, poderia se safar. Durante a última consulta que teve, Michael confessou que sim, tirou a vida de Doreen. Apesar disso, ele falou que não sabia que ela estava grávida, porque se ele soubesse, jamais faria algo de ruim contra ela. Michael disse que assim que Doreen abriu a porta, ele disse para ela: "Você tirou a vida do nosso menino." Quando sua ex reconheceu sua voz, ela virou para a filha, mandou a menina se esconder e então Michael disse ao psiquiatra que disse para Doreen que iria tirar a vida dela. Após isso, segundo ele, seguiu em frente com seu plano, contou ao psiquiatra que só percebeu que Doreen estava grávida quando, após toda a sua fúria, ele viu o bebê no chão e então, após isso, ele foi embora. Ainda durante a confissão, Michael contou ao psiquiatra que tinha o desejo de tirar a vida de Charles e a vida de Diana da mesma forma que seu filho faleceu, e então, por causa disso, ele construiu 2 caixas. Ele contou ao médico que tinha 2 âncoras na sua garagem também, pois seu intuito era colocá-los nas caixas e depois disso jogar as caixas na Baía de São Francisco. A opinião do médico era que Michael tinha transtorno de personalidade e que perder o filho intensificou sua doença. Apesar de Michael querer culpar a ex pelo falecimento de seu filho, um dos vizinhos de Doreen testemunhou que ela se esforçou ao máximo para salvar o filho naquele dia e que ficou muito mal após tudo o que aconteceu. No dia 16 de agosto de 1988, o júri tomou uma decisão. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Michael foi considerado culpado e recebeu a pena capital. O pai de Doreen disse em uma entrevista que se Michael saísse da prisão, ele mesmo iria tirar a vida de seu ex-genro. Em 2007, o pai de Doreen faleceu e aparentemente a mãe dela ainda está viva. Atualmente, Michael continua preso. Em 2019, o governador da Califórnia disse que a pena capital é um fracasso, assinou uma ordem executiva para colocar uma moratória indefinida nas execuções e desde 2006 nenhum preso foi executado. De acordo com as matérias, Michael tem sido um prisioneiro modelo, passa 6 horas por dia fora de sua cela. Ele e outros prisioneiros podem jogar basquete, assistir esportes na TV e correr pelo pátio da prisão. Michael ainda tem amigos que acreditam que ele ficou louco naquele dia e que por isso ele não deveria estar na prisão, pois o que aconteceu com ele foi uma breve loucura. Em uma reportagem em 2016, Michael afirmou aos repórteres que está apelando sua sentença porque ele acredita que deveria ter sido acusado de homicídio culposo. Ele disse que ficou cego pela dor de perder o filho e por isso fez o que fez. Michael disse: "Perdi um filho e tenho que viver com isso todos os dias. Eu preciso de um novo julgamento. Se as pessoas soubessem o que eu passei, o veredito teria sido diferente." Michael atualmente está com 72 anos e provavelmente, apesar de ter recebido a pena capital, ele nunca será executado. Em 2016, a filha de Doreen deu uma entrevista e ali ela disse: "Posso perdoar, mas não posso esquecer. Eu tive que crescer sem uma mãe e sem um irmão." Charles também foi ouvido nessa entrevista. Ele disse que Michael premeditou tudo, que ele foi frio, que foi calculista e que por isso ele ainda quer que Michael seja executado. Charles e um grupo de pessoas estão lutando para que na Califórnia continue existindo a pena capital,
porém esse processo ainda está em andamento e o Estado ainda não tomou nenhuma decisão definitiva. Só para vocês entenderem o quanto foi forte tudo o que aconteceu, alguns paramédicos e oficiais ficaram tão impactados com tudo o que viram na casa de Doreen que eles precisaram de aconselhamento e alguns até desistiram das carreiras após testemunharem tudo o que aconteceu com ela naquela casa. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários, por favor, o que você achou desse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Se você não souber o que escrever, por favor, escreva apenas um assistido ou coloca um emoji, porque isso de verdade faz toda a diferença para o canal. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem aqui toda semana, porque sempre tem 3 vídeos novos e por isso tem sempre um conteúdo novo para vocês poderem assistir, tá bom? Agradeço de coração a cada um que chegou ao final desse vídeo. Eu sei, ele foi bem difícil, mas eu te agradeço, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.